Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. E nesse dia, 5 de julho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas não esqueça, assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano para outra dimensão celestial. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, clamar o nome do Senhor. Quanto mais nós clamarmos, com certeza Ele vai nos ouvir, e eu e todos vocês estão me ouvindo. Ele pode fazer a diferença na nossa vida, amém? Então, não percam tempo, invoque mais o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler 1 Crônicas 1 ao 2, 22. Atos 23, 12 ao 35. Salmos capítulo 3 e Provérbios 18, 14 ao 15. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Se você abrir bem seu coração, com certeza esse versículo pode fazer a diferença aonde você estiver. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não percam tempo. Se deem para Deus, se doem para Deus. Quanto mais nós doamos para o nosso Senhor, com certeza nós estamos sendo vencedores. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, Ele tem falado no nosso coração, podemos continuar assim, quem tem o alimento diário. Quem não tem, pode ouvir e desfrutar também. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável. Alimento diário, volume 3, você já sabe, né? Cuja série é a mesma, né? Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título geral é Vinculados em Amor. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante a sua palavra. E que nós, como seu irmão, também podemos cooperar para a edificação do corpo de Cristo, ouvindo e dizendo sim, amém, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Hoje é quarta-feira, graças ao Senhor. O título da semana é Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Louvado seja Deus. Hoje, graças ao Senhor, leitura bíblica. Esses versículos, capítulo aqui nós já lemos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza, Deus vai nos iluminar mais na sua palavra. Louvado seja Deus. E ler com oração, também já lembro, né? Que é 1 Coríntios 2,5, que diz para mim e todos vocês que estão me ouvindo: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã e ouvintes, nossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Como diz aqui, olha, aqui em Coríntios, ele diz o seguinte, diz assim, Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, nenhum homem é capaz. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, ouçam bem o que Deus vai falar
para os vossos corações. E o título é A Fé Aciona o Poder de Deus. Já disse tudo. Então, a leitura vai nos mostrar que só é preciso, aliás, eu e vocês estar acionando a nossa fé, ou seja, exercitando a nossa fé. E diz o seguinte para mim e todos vocês: para experimentar descanso na obra de Deus, precisamos crer na palavra que ouvimos. Graças ao Senhor. Por isso que, amados irmãos e amadas irmãs, não vamos duvidar do que Deus está falando hoje para cada um de nós. Lembrando, nossa fé também tem a capacidade de acionar o poder de Deus. Como eu li. Agora ele diz o seguinte: qual a suprema, que está lá em Efésios, 19, 21, qual a suprema grandeza do poder, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, que é em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, olha o nome do Senhor, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio. Tudo isso está em Cristo. E de todo nome que se possa referir, não só no presente, que é agora, presente século, mas também no vindouro. Lembrando, amados irmãos e amadas irmãs, a suprema grandeza do poder de Deus ressuscitou Cristo, lembre bem disso, Jesus Cristo dentre os mortos, e o fez assentar à direita do Pai, acima de tudo e de todos. Então, esse nome, Senhor Jesus, está acima de tudo e de todos, e o fará ser o cabeça sobre todas as coisas. E Deus o deu que é a igreja. Essa, amados irmãos e amadas irmãs, é a força que nossa fé tem. Então, não podemos mais ficar em dúvida. Se hoje vocês acionar a fé, com certeza, esta fé que nós temos, muitos dizem que tem fé pouca, mas acione, mesmo pensando que tem fé pouca, acione. Você vê como ela nos dá poder, graças ao Senhor. Aí ele diz o seguinte: Paulo também fala da operosidade da fé dos Tessalonicenses. Olha o que ele diz: recomendando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da benignação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tessalonicenses 1:3. Leiam mais que vocês vão entender mais e mais. Lembrando, esse fato aqui é muito interessante para nós. Quando cremos na palavra profética, a fé gera uma força dentro de nós, capacitando-nos a realizar uma obra. Então, não fiquem mais em dúvida. Assim que nós cremos, nós recebemos esta fé. Agora, é preciso eu e vocês, assim que receber, nós já recebemos, nós exercitá-la, sempre exercitando. A obra de Deus é realizada por nossa fé na palavra. Nós não temos capacidade, mas quando nós exercitamos nosso espírito, exercitamos nossa fé, com certeza nós fazemos a obra de Deus. O Senhor nos disse pela palavra profética: para ir às ruas, nós temos que ir às ruas, gente. Se Senhor quem está mandando nós ir às ruas, para que isso? Para nós salvar as pessoas. Dá um exemplo interessante. Ele diz aqui que muitos irmãos com dores ou indisposição, que nós temos muito dentro do corpo, saem e sentem-se bem curados. Uma força toma conta do corpo desses irmãos quando crê e obedece à palavra. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos o quê? Crer e obedecer à palavra. Essa é a operosidade de nossa fé. A obra de Deus não é realizada, ouçam bem, pela capacidade humana, mas pelo poder de Deus acionado pela fé. Então, não adianta o homem dizer que é capaz. Ele pensa que é capaz, mas lembre, a nossa suficiência vem de Deus. E esta fé que Deus já deu para cada um de nós, ela é preciso todos os momentos. Eu não gosto de dizer todos os momentos, ser exercitada na vida de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Me diz assim, outro ponto interessante. Ficamos surpresos quando vemos a obra feita por Paulo na edificação das igrejas. Ele parecia ser um homem muito bom e capaz, mas deixou claro que não conseguia nem mesmo pensar, pois toda a suficiência vinha de Deus. Foi o que eu li agora, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos cair no engano na nossa mente, que nós somos capazes de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, nós somos incapazes
mas a nossa capacidade vem de Deus. Louva-se a Deus. Aí você vai dar o exemplo aqui do Zorobabel, né? Josué lá em Zacarias, né? Falando que ele disse que Zorobabel, e Josué, no livro de Zacarias, o povo havia sido levado para o cativeiro da Babilônia após Nabucodonosor ter destruído Jerusalém. Então o povo estava preso. Aí ele diz assim, o cativeiro, aí ele disse, Ciro, o rei da Pérsia, depois permitiu que os judeus retornassem para reconstruir o templo. Entretanto, somente 50 mil dos milhares que haviam sido levados decidiram retornar. E quando chegaram a Jerusalém, Zorobabel, o responsável pela construção, se desesperou. Ele estava com homens poucos capazes e sem recursos financeiros para a obra. No meio de tanta dificuldade, gente, Zacarias profetizou, ouçam bem, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que bálsamo, amados, não é por força nem poder, mas é pelo Espírito. Por isso que o Senhor quer que eu e vocês exerçamos nosso Espírito a todo momento. E lembre-se, uma perguntinha muito boa. Você crê que o Espírito que realiza a obra em nosso meio, ou ainda permanece preso nos conceitos da Babilônia? Ó Senhor Jesus, amados, criamos na palavra e acionemos pela fé a força do poder de Deus em nossa vida e na igreja. Então, nós temos que confiar na palavra, acionar e exercitar a nossa fé pela palavra. E para findar, eu vou deixar aqui meu pontinho bem pequenininho, mas dá para ajudar alguém, amém? Eu escrevi o seguinte hoje, quarta-feira. Amados, nós, que eu refiro sempre à igreja, nós precisamos crer que a palavra que ouvimos, se nós exercitarmos a fé, ela nos dá capacidade e aciona o poder de Deus. Então, não fique mais em dúvida. Mesmo que você diga, mas irmão, eu tenho muita pouca fezinha, minha fé é muito pequenininha. Amados, acione ela. Creia que a palavra é quem pode todas as coisas. Então, quando eu e vocês cremos na palavra e obedecemos, com certeza, amados, ela faz efeito na nossa vida, amém? Louva-se a Deus. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, nem que seja uma pequenina frase, passem. Alguém está precisando dessa pequenina frase e desse versículo para novamente voltar à presença do nosso Senhor, amém? Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Sim!